Você já sentiu como se existisse uma dor em você que ninguém vê? Não uma dor física, mas uma espécie de fratura invisível que atravessa suas emoções, seus pensamentos, seus dias. Como se tivesse algo errado, não no mundo, mas dentro. E mesmo assim, você continuasse tentando parecer bem. Essa dor silenciosa, que você não sabe nomear, que não se encaixa em nenhum diagnóstico exato, pode ser, na verdade, um chamado. E é aqui que começamos a conversar sobre Carl Jung. Porque ele foi um dos poucos que ousou olhar para esse abismo e dizer: isso que você sente não é loucura, não é fraqueza, é a alma pedindo passagem. Jung compreendia que a dor emocional não é um defeito, é um convite. E é por isso que esse vídeo pode não ser confortável, mas será verdadeiro. Porque talvez você esteja tentando curar o que nunca foi doença. Jung acreditava que a psique humana era um território profundo, onde tudo o que não é vivido, sentido, compreendido, se esconde. E esse esconderijo tem um nome: inconsciente. Mas diferente do que se pensa, ele não é um inimigo que conspira contra nós. Ele é uma parte nossa que apenas não foi ouvida. E por isso grita. A cura emocional para Jung nunca foi sobre apagar sintomas. Foi sobre escutá-los. Foi sobre acolher aquilo que dói com presença, não com medo. Porque o sintoma, esse incômodo que te visita em silêncio, é a forma como a alma encontrou para te obrigar a olhar para o que você passou a vida tentando evitar. E nesse sentido, a cura não é uma solução externa, uma fórmula pronta. A cura é uma jornada radical de honestidade. Nós fomos treinados para buscar remédios, respostas rápidas, soluções que eliminem o incômodo. Mas Jung dizia que aquilo que você não torna consciente, retorna como destino. E talvez seja por isso que você repete padrões, que volta para lugares que machucam, que sente que está sempre correndo atrás de si mesmo. Porque a parte que você deixou para trás, aquela dor não digerida, aquela emoção silenciada, aquela lembrança que você escondeu, continua pedindo espaço. A cura, então, é o caminho inverso do que nos ensinaram. Não é tapar buracos, é abrir portas, é ter coragem de caminhar na direção do que você mais teme dentro de si. Porque só atravessando esse território sombrio é que se encontra a verdadeira luz. Mas essa luz não é paz instantânea, é clareza. E a clareza dói a princípio, porque ela te obriga a admitir que boa parte da sua vida foi construída em cima de defesas. Jung falava da sombra, esse lado rejeitado de nós mesmos que empurramos para o inconsciente por medo de não sermos aceitos. Mas o que poucos dizem é que essa sombra é onde mora também nossa potência, nossa verdade mais crua. E curar-se, nesse contexto, é permitir que essa verdade venha à tona, mesmo que ela seja desconfortável, mesmo que ela desmonte certezas. Porque o que adoece não é o que está escondido, é o esforço constante para manter escondido. E aqui talvez esteja o porquê ninguém fala disso com tanta clareza, porque a cura emocional não vende, não se ensina em cursos de fim de semana, não se alcança com positividade tóxica ou frases de efeito. Ela exige presença, exige tempo, exige silêncio, e o mundo não suporta o silêncio, porque no silêncio você escuta o que realmente sente. No silêncio, o inconsciente começa a falar. E Jung dizia que essa escuta é o começo de tudo, porque só quem escuta transforma, e transformar-se é um processo de perder o que nunca foi seu, para reencontrar o que sempre esteve aí, abafado mas vivo. Talvez você esteja se sentindo em colapso, talvez sua rotina já não faça sentido, talvez o que te sustentava emocionalmente começou a ruir. E você tenta reagir, tenta funcionar, tenta não cair. Mas e se essa queda for, na verdade, uma libertação? E se seu corpo estiver tentando te salvar de uma vida que sua alma nunca escolheu?
Jung chamava isso de processo de individuação, um caminho em que você deixa de viver a expectativa do mundo para viver sua própria verdade. E esse caminho é solitário, sim, é estranho, sim, mas é o único caminho real de cura, porque nele você não tenta mais ser o que esperam, você começa, enfim, a ser quem você é. Só que ninguém te contou isso, ninguém te preparou para esse tipo de dor. Porque essa dor não tem nome médico, não tem remédio que elimine. Ela vem como um silêncio profundo, como uma angústia inexplicável, como um choro que brota sem motivo, mas há motivo. Há sentido, e esse sentido começa a surgir quando você entende, não está quebrado, está em processo. Um processo que não exige que você se corrija, exige que você se encontre, que você pare de fugir de si, que você abrace tudo aquilo que foi rotulado como errado, feio, fraco, porque é nesse lugar que mora sua cura. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão interior. Isso muda tudo, porque a cura, então, não é sobre se livrar da dor, é sobre iluminar a dor, sobre escutar o que ela quer te mostrar. E isso exige coragem, não uma coragem heróica, mas uma coragem silenciosa, de olhar para dentro e permanecer, de não fugir quando a alma começar a gritar, de não se anestesiar quando o vazio se apresentar, porque esse vazio pode não ser ausência, pode ser espaço, espaço onde uma nova versão sua está esperando para nascer. Se você chegou até aqui, talvez já esteja em movimento. Talvez sua alma já tenha começado o processo. E por mais que doa, por mais que pareça que você está se perdendo, talvez você esteja se encontrando. E isso não é um discurso bonito, é um fato profundo. Porque a dor que você sente hoje pode ser o início de uma reconstrução que não imita ninguém, que não precisa agradar ninguém, que não precisa se encaixar em nada. É a reconstrução da sua verdade. E Jung sabia, esse caminho é individual, mas não precisa ser solitário. Porque sempre que uma alma desperta, ela acende luz para outras que também estão tentando encontrar o caminho de volta para casa. Então, antes de tentar se livrar do que sente, escute. Permita que essa dor revele o que precisa ser visto. Porque, como Jung dizia, aquilo que não é trazido à consciência segue controlando sua vida. E você o chama de destino. Talvez hoje seja o dia em que você começa a mudar isso, não com força, mas com escuta, com verdade, com presença, porque a cura está em você, e tudo o que ela pede agora é apenas suporte. Quando falamos em cura, o imaginário coletivo já nos conduz a um lugar de ausência de dor, como se curar fosse sinônimo de apagar, esquecer, resolver de forma definitiva o que incomoda. Mas para Carl Jung, a cura emocional nunca foi isso. Ela não se trata de eliminar sintomas, nem de restaurar uma versão anterior de si mesmo. Para Jung, curar-se é tornar-se inteiro. E tornar-se inteiro é incluir também aquilo que dói, aquilo que assusta, aquilo que não combina com a persona que você aprendeu a apresentar ao mundo. Curar, segundo ele, é integrar. É olhar para dentro e reconhecer tudo que você tentou deixar de fora. Suas vergonhas, seus impulsos, seus traumas, suas contradições. Porque enquanto você seguir rejeitando partes de si, vai seguir se sentindo fraturado por dentro, como se faltasse sempre algo, mesmo quando tudo fora parece estar no lugar. Essa visão rompe completamente com a lógica dominante que associa a saúde emocional ao controle, ao desempenho, à estabilidade aparente. Jung sabia que a alma humana é contraditória por natureza, que ela se move em ciclos, mergulha no caos para depois emergir com nova consciência. E por isso ele não via os sintomas como distúrbios a serem suprimidos, mas como tentativas legítimas da psique de se reorganizar.
Quando você sente que está desmoronando, talvez não esteja se desfazendo, mas se reconstruindo. O sofrimento, muitas vezes, não é sinal de falha, mas de transição. É um rito invisível de passagem entre quem você achava que era e quem sua alma está tentando te lembrar que é. E é aí que começa a cura junguiana. Não no alívio imediato, mas na aceitação profunda de que o que dói, às vezes, é só o que precisa ser escutado. Jung trazia a imagem do inconsciente como uma espécie de reservatório de tudo que foi excluído. Tudo que você não quis sentir, tudo que foi proibido, censurado, ignorado, acaba se acumulando ali, como uma sombra densa que te acompanha. Mas o inconsciente não quer te punir, ele quer ser reconhecido, e quando ele começa a emergir, através de sonhos, comportamentos repetitivos, sintomas físicos e emocionais, ele não está te atacando, está tentando conversar. O que você chama de insônia pode ser a verdade que você não escutou durante o dia. O que você chama de ansiedade pode ser a alma tentando romper a rotina que te adoece. A cura começa quando você para de brigar com esses sinais e começa a perguntar: o que essa dor está tentando me dizer? E esse é um ponto central na obra de Jung. O sofrimento não é o problema, é o mensageiro. O problema é a resistência. O problema é a tentativa desesperada de seguir funcionando, mesmo quando o seu mundo interno já entrou em colapso. Essa desconexão entre o que se sente e o que se vive é muitas vezes o verdadeiro veneno. Jung entendia que quando a consciência está em desacordo com o inconsciente, o conflito se manifesta em todos os níveis: físico, emocional, relacional, espiritual. Por isso ele propôs que a única forma verdadeira de se curar era descer ao inconsciente, descer às memórias abafadas, descer ao medo, à vergonha, ao ressentimento, porque só quem desce pode encontrar o que foi deixado para trás. Mas esse processo é, por natureza, antissocial. A sociedade moderna exige que você esteja sempre bem, sempre produtivo, sempre funcional. Ela não tolera pausas, muito menos mergulhos profundos na alma. E é por isso que a cura emocional, da forma como Jung a entendia, é tão pouco falada. Porque ela não se encaixa em promessas rápidas, porque ela não gera lucro imediato, porque ela exige coragem. Uma coragem que não se compra, que não se aprende, que só se revela quando tudo ao redor desmorona e você percebe que a única saída é olhar para dentro. E esse olhar não é bonito, nem confortável, mas é real. E é no real que a alma encontra repouso. Jung afirmava que não era possível se tornar consciente sem dor, que despertar para si mesmo era, inevitavelmente, atravessar camadas de sofrimento acumulado. Mas ele também dizia que essa dor, quando escutada, se transforma. Ela se alivia, não porque desaparece, mas porque finalmente tem espaço para existir. Quando você para de fugir daquilo que sente, quando você acolhe a angústia, a tristeza, a raiva como partes suas que também merecem existir, você começa a dissolver a tensão interna. E esse é um movimento sutil, mas profundo. A dor continua, mas ela já não é sua inimiga. Ela se torna sua professora, sua bússola, sua ponte para a inteireza. O processo de individuação, conceito central na teoria junguiana, é exatamente esse caminho de integração das partes. É o movimento de se tornar quem você realmente é, libertando-se das projeções sociais, familiares, culturais. Mas para isso, é preciso deixar morrer aquilo que não é autêntico. E isso dói. Dói soltar o que te deu identidade por anos. Dói perceber que você foi amado por ser funcional e não por ser inteiro. Dói perceber que sua vida foi moldada mais por medo do que por verdade. Mas essa dor, paradoxalmente, é libertadora, porque ela abre caminho para um novo modo de existir, mais sincero, mais livre, mais conectado com o que pulsa em você.
Jung acreditava profundamente na capacidade de autotransformação do ser humano. Ele dizia que o inconsciente não só guarda as feridas, mas também os remédios. Que dentro de você há uma força organizadora, um centro, o self, que orienta o seu crescimento, mesmo quando você está em ruínas. E esse centro não exige perfeição. Ele exige escuta, ele exige entrega. Ele exige que você confie que há um sentido, mesmo quando tudo parece caos, porque o caos, para Jung, era parte do processo. Era o campo onde a alma se reorganiza, onde a dor vira insight, onde o colapso vira despertar. Por isso, ao invés de se perguntar, como me livro dessa dor? E talvez a pergunta mais honesta seja, o que essa dor quer me mostrar? Porque a cura emocional, segundo Jung, não é uma linha reta, é uma espiral. Você vai e volta, cai e levanta, dói e aprende. E cada ciclo te leva mais fundo e mais perto de si. Mais perto de uma vida que não precisa mais ser sustentada pela performance, mas pode ser guiada pela verdade. Uma verdade que não se impõe, mas que floresce silenciosamente quando você para de resistir. E assim, com os olhos ainda marejados, mas um pouco mais despertos, você começa a perceber, talvez o que você chamava de sofrimento seja, na verdade, o início da sua cura. Não porque a dor passou, mas porque você começou a escutá-la. E no fundo, é isso que a alma sempre quis, ser escutada, ser incluída, ser reconhecida. Porque é nesse reconhecimento que começa a verdadeira transformação. Aquela que não promete finais felizes, mas oferece, enfim, um caminho de volta para casa. A dor psíquica é uma linguagem. E como toda linguagem, ela tem um código, um tom, uma intenção. Mas o problema é que fomos ensinados a temer essa voz interna, a ignorá-la, a silenciá-la com distrações, diagnósticos ou justificativas lógicas. Fomos condicionados a acreditar que se algo dói dentro de nós, então algo está errado. Mas e se a dor for justamente o que está certo? E se ela for o único meio que a alma encontrou para te avisar de que você está distante demais de si? Carl Jung entendia isso com uma lucidez assustadora. Para ele, a dor era uma ponte, não um castigo. Um processo de realinhamento, não um erro do sistema. E essa perspectiva muda tudo, porque ela tira a dor do lugar da patologia e a coloca no lugar do convite. Convite à escuta, convite à presença, convite à verdade. Quantas vezes você já se sentiu exausto emocionalmente sem saber por quê? Quantas vezes acordou com o peito apertado, como se estivesse devendo algo para si mesmo? Eu diria que essa sensação é o inconsciente tentando te chamar de volta, porque a dor não chega à toa. Ela é a última tentativa do seu mundo interno de te reconectar com o que foi perdido, sua autenticidade, aquilo que você foi empurrando para o porão da consciência para poder funcionar, agradar, sobreviver. Só que esse porão, com o tempo, começa a vazar. E esse vazamento emocional aparece como insatisfação, cansaço crônico, irritabilidade, apatia, crises de ansiedade. A alma, sufocada, começa a gritar. E cada sintoma é uma frase, cada dor é uma palavra não dita, cada vazio é um pedido silencioso de reencontro. Mas o mundo não te preparou para isso. Ele te ensinou a resolver, a controlar, a seguir em frente. E é por isso que, quando a dor chega, você tenta logo tapá-la. Com rotina, com comida, com remédio, com explicações. Você quer que ela pare, mas ela não vai parar até ser ouvida. Porque, segundo Jung, a alma é persistente.
Ela não aceita ser ignorada por muito tempo. E quando você fecha os ouvidos aos sussurros, ela grita, grita com sintomas, grita com colapsos, grita com rupturas. Não para te destruir, mas para te salvar da farsa. Porque existe um limite para o quanto você consegue viver uma vida que não pulsa a verdade. E a dor chega exatamente quando esse limite é ultrapassado. E aqui está a chave que quase ninguém fala. A dor não é o problema. O problema é a distância entre o que você vive e o que você sente. Entre o personagem que você interpreta e o ser que você é. Essa fricção interna é o que adoece. Porque sua alma sabe quando está vivendo uma mentira. E ela não tolera isso por muito tempo. Jung acreditava que a maioria dos nossos sofrimentos vem do conflito entre a necessidade de ser aceito socialmente e a urgência de ser verdadeiro com a própria essência. E esse conflito, quando ignorado, se transforma em dor. Uma dor que se repete, que se instala, que resiste, porque ela não é aleatória. Ela tem uma função, acordar você da anestesia. Essa anestesia é sutil, ela chega quando você normaliza o incômodo. Quando você se convence de que é normal viver cansado, desmotivado, no piloto automático. Quando você chama de vida adulta, o que na verdade é sobrevivência emocional. Mas o inconsciente não dorme. Ele registra cada vez que você diz sim, querendo dizer não. Ele armazena cada lágrima engolida, cada vontade sufocada, cada silêncio autoimposto. E um dia, tudo isso transborda. Transborda em forma de dor, de crise, de angústia sem nome. E é nesse momento que você acha que está quebrado. Mas não está. Está sendo chamado. E esse chamado, embora doloroso, é sagrado. Sagrado porque é honesto. Porque não vem para te agradar, mas para te libertar. E a liberdade, às vezes, começa com colapso, porque é o colapso que desmonta as estruturas que não te servem mais. E Jung dizia, onde há medo, há também uma grande oportunidade de crescimento. O medo da dor é, muitas vezes, o que impede a cura, porque nos ensinaram a correr dela, quando, na verdade, deveríamos caminhar em sua direção. Com respeito, com cuidado, mas com firmeza. Porque é lá, no núcleo, do que mais te assusta, que está o tesouro. O ponto de reconexão com algo que você perdeu, sua inteireza. É por isso que a dor emocional deve ser tratada como um portal. Um limiar entre duas versões de si mesmo. Aquela que finge estar bem e aquela que está pronta para ser real. E atravessar esse portal exige luto. Luto pelo personagem. Luto pela performance. Luto por tudo que você acreditava que precisava ser para ser amado. E esse luto é solitário. Porque poucas pessoas ao seu redor vão entender. Elas vão te pedir para reagir, para melhorar, para voltar a ser como antes. Mas você sabe que voltar já não é uma opção. Porque algo dentro de você morreu. E o que morreu foi a versão adormecida de quem você era. Jung dizia que o inconsciente não se move por moral, por lógica, por conveniência. Ele se move por verdade. Ele não se importa com o que os outros esperam de você. Ele quer que você seja inteiro. E a dor emocional é a pressão interna de tudo que foi excluído, tentando voltar para o centro. Tentando ser integrado, não para te envergonhar, mas para te curar. Porque aquilo que você exclui, te controla. Aquilo que você acolhe, te liberta. E nesse ponto, a dor se transforma, não em prazer, mas em clareza. E a clareza é o primeiro passo da cura. Então, se você está sentindo que não se encaixa mais, que algo em você está implodindo silenciosamente, que sua dor não é respeitada nem por você mesmo, talvez seja a hora de parar de lutar contra ela e começar a escutá-la, porque ela não é sua inimiga. Ela é a voz da sua alma dizendo, com todas as letras, eu estou aqui. E talvez, só talvez, essa seja a cura que você tanto procurava.
A cura que não elimina a dor, mas que a transforma em ponte. Jung dizia com uma serenidade quase desconcertante que o inconsciente não é nosso inimigo. E, no entanto, é assim que a maioria das pessoas o encara, como um lugar sombrio, perigoso, cheio de fantasmas que é melhor deixar trancado. Mas essa visão é equivocada e profundamente empobrecedora. O inconsciente não está aqui para nos boicotar, mas para nos guiar. Ele carrega tudo o que foi rejeitado em nós. Memórias, traumas, impulsos, sonhos, imagens que um dia tiveram vida e foram silenciadas. E é por isso que ele grita. Grita quando você tenta seguir uma vida que não conversa com o que há de mais íntimo em você. Grita com sintomas, com repetições dolorosas, com sonhos perturbadores. Mas esse grito não é ameaça, é convite, porque o inconsciente quer te curar. Só que ele não fala com palavras, ele fala com símbolos, com sensações, com imagens que precisam ser decifradas com o coração, não com a razão. A psique, segundo Jung, é um sistema vivo. E como todo sistema vivo, ela tem uma inteligência que busca equilíbrio, totalidade, verdade. Quando você tenta viver apenas com a metade que aprendeu a mostrar, a metade aceitável, funcional, coerente, o sistema entra em colapso, porque a outra metade, a metade renegada, quer existir. E o inconsciente se torna o guardião dessa parte esquecida de você. Ele não apenas guarda o que você rejeitou, ele tenta o tempo todo trazer isso de volta. Ele quer restaurar a inteireza. E essa restauração exige confronto. Confronto com os medos, os desejos, as sombras, mas não para que você se destrua, para que você se reencontre. Porque enquanto você se esconder de si mesmo, o inconsciente vai continuar batendo à sua porta. E é por isso que os sonhos são tão importantes na obra de Jung. Porque eles são, muitas vezes, a única forma que o inconsciente encontra para se comunicar com a consciência. Um símbolo, uma imagem onírica, um enredo confuso que parece não fazer sentido, mas que, na verdade, carrega uma verdade profunda que sua alma está tentando te mostrar. E o que você faz? Você acorda e ignora. Você chama de coisa boba, sonho esquisito. Mas o inconsciente é persistente. Ele tenta de novo, e de novo, até que você escute, porque ele sabe que ali, naquele símbolo que você sonhou, há um pedaço de você que está pronto para ser integrado. E ignorar isso é adiar sua cura. Muitos sintomas emocionais que hoje são rotulados como doenças, ansiedade, insônia, crises de pânico, episódios depressivos, podem, na verdade, ser tentativas legítimas da psique de romper com uma vida artificial. Jung não negava o sofrimento, mas sempre perguntava: o que esse sintoma quer me mostrar? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco da patologia para o sentido. E quando você busca sentido no que sente, você começa a se curar de um jeito que remédios, sozinhos, não conseguem tocar. Não se trata de negar o cuidado clínico, mas de ampliar o olhar, de entender que talvez o que você chama de crise seja um impulso de transformação que a alma está tentando promover. O inconsciente quer te curar porque ele quer te devolver para si mesmo. Ele sabe que você não veio para viver como um espectador da própria vida, repetindo papéis herdados, seguindo mapas que não foram desenhados por você. Ele sabe que há uma essência em você que está adormecida, não morta. E toda vez que você sente que algo está errado, que está sufocado, que está prestes a explodir, é essa essência tentando romper o molde. E o inconsciente, como guardião dessa verdade, vai agir. Vai gerar desconforto. Vai te tirar da zona de conforto. Vai bagunçar sua ordem artificial, até que você reconheça: não dá mais para viver assim. E é nesse ponto que muitos adoecem ainda mais, porque resistem, porque tentam a todo custo manter a aparência de normalidade, porque confundem desconforto com fracasso.
Mas Jung dizia que toda cura verdadeira começa com um colapso, porque é só no colapso que você solta o controle, que você se rende ao que realmente sente, e é nesse espaço, aparentemente caótico, que o inconsciente começa a trabalhar. Ele começa a enviar imagens, intuições, conexões inesperadas. E aos poucos você começa a entender que aquela dor, aquela angústia, aquele vazio tinham um propósito, tinham uma direção, tinham uma verdade que você estava ignorando há tempo demais. O mais bonito e mais assustador no inconsciente é que ele não negocia com a mentira. Você pode fingir para o mundo, para sua família, para seus amigos, mas ele sabe quando você está traindo sua alma. E como uma mãe zelosa, ele vai insistir, vai interromper seus planos, vai sabotar suas metas, vai fazer o que for preciso para que você pare e olhe para dentro, porque o inconsciente não quer te manter em crise. Ele quer te tirar da crise que você não reconhece. A crise de viver uma vida que não te inclui, a crise de seguir um caminho que você não escolheu, a crise de ser quem esperam, ao invés de ser quem você é. E é por isso que tantas pessoas só começam a se curar depois de um colapso. Porque o colapso é o ponto em que a máscara cai, em que o ego desiste, em que o controle se quebra. E nesse espaço vulnerável, o inconsciente pode finalmente mostrar o caminho. Não um caminho externo, mas um caminho interno. Um caminho que começa com escuta, com silêncio, com disposição para ver o que dói, sem fugir. Jung chamava isso de processo de individuação, o lento, profundo e transformador movimento de tornar-se quem se é. E esse processo não acontece sem dor, mas é uma dor que conduz, que transforma, que revela. O inconsciente não quer te prender ao passado, ele quer te libertar das repetições, das mentiras que você contou a si mesmo, dos condicionamentos que te afastaram da sua essência. Ele quer te devolver ao centro, e esse centro não é um lugar idealizado, iluminado, perfeito. É um lugar humano, imperfeito, mas verdadeiro. É o lugar onde você não precisa mais performar, onde você pode simplesmente ser. E ser, nesse contexto, já é cura. Porque cura para Jung não é ausência de dor, é presença de sentido. É você saber, no fundo, que está vivendo uma vida que faz eco na sua alma. Então, se hoje você sente que está em crise, em colapso, em confusão, talvez você esteja mais perto da cura do que imagina. Porque talvez seu inconsciente tenha finalmente conseguido romper o véu da negação. E talvez, só talvez, tudo o que ele esteja pedindo agora é que você o escute. Não com medo, mas com respeito, com abertura, com coragem de sentir, porque ele não quer te punir, ele quer te reunir, quer que você volte para si, para a alma, para a inteireza que sempre foi sua, mesmo quando você se perdeu tentando caber onde nunca deveria ter estado. O que ninguém te conta sobre o processo de cura é que ele não tem brilho, não tem palco, não tem aplausos. Ele não acontece no ritmo dos stories, nem se encaixa em frases prontas de autoajuda. A cura, no sentido mais profundo, é um movimento silencioso de demolição. É quando tudo o que você achava que precisava ser começa a desmoronar, e ao invés de encontrar paz, você encontra caos. Ao invés de clareza, confusão. Ao invés de energia, exaustão. Porque curar-se é descer, é olhar para o que estava escondido, é sentar-se ao lado da própria dor sem tentar fugir, é reconhecer: eu passei a vida tentando sobreviver, e agora, talvez pela primeira vez, eu esteja tentando viver. Mas viver de verdade exige deixar morrer tudo o que foi criado para agradar, para se proteger, para funcionar. E isso não é bonito,
Isso não é confortável, porque quando você começa a se curar, as coisas pioram antes de melhorar. Você perde pessoas, perde lugares, perde certezas, perde até a própria identidade por um tempo. Porque aquela versão que sustentava tudo, o personagem que você vestiu por anos, já não serve mais. E ninguém te prepara para esse luto. Ninguém te diz que a dor da cura não vem só da ferida original, mas da perda do que você construiu para não senti-la. É como se você tivesse que assistir ao colapso da própria história, aquela que te manteve de pé, mesmo que te custasse a alma. E o mais cruel é que o mundo não vai entender, vai te cobrar eficiência, sorrisos, bom humor, vai dizer que você está sensível demais, pensando demais, mexendo em coisas que já deviam estar resolvidas. Mas a alma não trabalha com prazos. Ela tem seu próprio tempo. E quando decide que algo precisa ser olhado, ela não aceita adiamento. Você pode tentar se distrair, seguir em frente, fazer tudo certo, mas por dentro algo continua gritando, porque o processo de cura é, antes de tudo, uma ruptura com a mentira. E isso assusta, porque fomos treinados a performar estabilidade, não a buscar verdade. Jung dizia que o processo de individuação, esse caminho profundo de se tornar quem se é, muitas vezes exige atravessar uma noite escura da alma, um período em que tudo parece perder o sentido, em que nada do que antes te motivava faz sentido, em que você não sabe mais quem é nem para onde vai. Essa fase é temida, ignorada, patologizada, mas ela é essencial, porque é nesse vazio que a alma começa a reorganizar o que foi fragmentado. É nesse escuro que algo novo começa a nascer. E não há como apressar esse nascimento. Ele precisa de silêncio, de solitude, de escuta interna. E isso, para o mundo moderno, é quase insuportável. Por isso, o processo de cura muitas vezes parece um retrocesso. Você se vê mais frágil, mais vulnerável, mais emotivo. Você sente mais raiva, mais medo, mais tristeza e acha que está piorando, mas talvez esteja apenas sentindo de fato pela primeira vez. Porque enquanto você estava anestesiado, você conseguia funcionar. Mas agora, com a alma despertando, o corpo começa a reagir. E tudo que estava entalado começa a emergir. A raiva que você engoliu por anos, o choro que você segurou, o grito que nunca pôde sair. Tudo vem, tudo pede espaço. E esse espaço é sagrado, mesmo que pareça insuportável. Ninguém te conta que você vai ter vontade de voltar atrás, de desistir, de implorar para ser aquele personagem antigo que, embora falso, sabia sobreviver, porque o novo ainda não nasceu. E nesse meio do caminho, você não tem estrutura. Está em carne viva, qualquer palavra fere, qualquer ausência dói, e você precisa continuar, não porque há um prêmio no fim, mas porque não há mais como voltar. O que te sustentava antes já não faz mais sentido, e mesmo sem saber o que vem depois, você sabe que não pode mais trair o que sente, e essa fidelidade à alma é, talvez, o ato mais corajoso que alguém pode viver. Jung sabia que esse processo não era para todos. Ele dizia que a maioria das pessoas prefere viver infelizes do que enfrentar a dor da mudança, porque mudar exige perder, e perder dói. Mas o que poucos percebem é que não mudar também dói, e muitas vezes muito mais, porque é a dor silenciosa de uma vida sem alma, de uma existência funcional, mas estéril, e quando o corpo adoece, quando a mente colapsa, quando o vazio se instala, é tarde demais para fingir. A alma exige presença, e ela cobra caro quando é ignorada. A cura, então, não é uma conquista. É uma escolha constante, de olhar para dentro quando tudo em você quer fugir, de se acolher mesmo quando ninguém mais te entende, de seguir escutando mesmo quando a dor parece insuportável.
porque é nesse escutar que a alma encontra repouso, não porque a dor some, mas porque, enfim, ela tem um lugar para existir. E quando a dor é acolhida, ela se transforma, não em alegria, mas em sabedoria, não em paz imediata, mas em profundidade. E essa profundidade é o solo onde uma nova vida começa a germinar. E é por isso que ninguém fala sobre essa cura, porque ela não dá ibope, não vende bem-estar instantâneo, não produz fotos bonitas, mas ela é real. E uma vez que você a experimenta, nunca mais consegue viver anestesiado, porque algo em você desperta, algo que não aceita mais o superficial, o mecânico, o fingido, algo que exige inteireza, presença, verdade. E por mais que doa, você percebe que essa verdade é o único lugar onde você pode, enfim, descansar. Chegamos ao ponto mais silencioso e talvez mais importante de toda essa travessia, porque a verdadeira cura não vem com um estalo, não tem som de conquista, nem cheiro de vitória. Ela vem como um suspiro, um alívio tímido, um instante de presença em meio ao caos. Um momento em que, mesmo que nada lá fora tenha mudado, algo dentro de você se aquieta. E essa quietude é rara. Ela não é o fim da dor, mas é o fim da resistência. É quando você, enfim, aceita que sua alma não está doente, está em processo, e que o que te parecia ruína era só o chão sendo preparado para algo novo. Jung nos ensina que todo sintoma tem sentido, que todo sofrimento carrega um símbolo e que aquilo que você rejeita em si, sua dor, sua raiva, sua tristeza, é exatamente o que mais precisa ser escutado. A cura começa quando você para de correr, quando você deixa de ver sua dor como obstáculo e começa a tratá-la como mensagem. E esse gesto muda tudo, porque transforma a relação que você tem com sua própria humanidade. Você deixa de querer consertar tudo o tempo todo e começa a viver, de verdade, com tudo o que isso inclui: falha, silêncio, queda, recomeço. Nesse ponto da jornada, você talvez perceba que nada externo mudou, mas você mudou. E isso basta, porque a alma não precisa de aplausos, ela precisa de verdade. Ela precisa de espaço. Ela precisa saber que você, finalmente, vai deixá-la respirar. Que não vai mais sufocar o que sente para caber onde não cabe. Que não vai mais dizer sim, enquanto o corpo inteiro grita não. Que não vai mais usar o cansaço como medalha, nem a produtividade como anestesia. Que agora você está disposto a sentir, a viver, a integrar tudo o que foi esquecido pelo caminho. É nesse exato momento que você se torna perigoso para a mentira, porque começa a enxergar as estruturas invisíveis que te prendiam, as vozes antigas que te impediam de se escutar, os pactos silenciosos que você firmou com a dor, achando que eram amor, e você começa a romper, um a um, sem alarde, sem drama, mas com firmeza. Porque agora você sabe, não há mais como continuar mentindo para si mesmo. E essa lucidez, embora solitária, é libertadora, porque nela mora a semente da nova vida que está se formando. Essa nova vida não tem um molde, não tem manual, não segue as expectativas de ninguém. Ela é esculpida em silêncio, no encontro diário com a própria alma. Ela nasce do cansaço de fingir e floresce na coragem de sentir. Não é uma vida perfeita, é uma vida íntegra, em que cada emoção tem espaço, em que cada escolha tem presença, em que cada passo é dado com a alma acordada. E isso, por si só, já é um milagre. Porque você passou tempo demais sobrevivendo. Agora, talvez, esteja aprendendo a viver. Jung dizia que o ser humano não cura pela luz que busca, mas pela sombra que integra. E isso é um chamado radical à aceitação, não de qualquer coisa, mas de tudo aquilo que você tentou excluir em nome de uma versão mais aceitável de si. A raiva que te protegeu,
o medo que te alertou, a tristeza que te mostrou o que importava. Tudo isso é você. Tudo isso merece estar aqui, não como defeito, mas como parte da inteireza que sua alma está reconstruindo com cada gesto de presença. E não, você não vai acertar sempre, vai fugir de novo, vai cair, vai se esquecer. Mas agora, você sabe voltar, você sabe escutar, você sabe que há uma parte em você que não se cala mais, e essa parte é sua cura, sua bússola, sua verdade. Ela não precisa mais ser escondida, ela não precisa mais ser curada, porque ela mesma é quem te cura. Quando você deixa de lutar com ela, ela se torna sua aliada. E essa aliança muda tudo, porque você para de se abandonar e começa a se habitar. É isso que ninguém te contou sobre a cura emocional, que ela começa no colapso, passa pela sombra e termina em casa, em você, não na sua melhor versão, mas na mais honesta, aquela que não precisa mais se esconder nem se provar, aquela que simplesmente é, e isso é tudo. Porque é nessa simplicidade crua e real que a alma encontra repouso, que o inconsciente se aquieta, que a psique, enfim, se sente segura para florescer, não como promessa, mas como verdade incorporada. Se você chegou até aqui, talvez já esteja curando, mesmo sem perceber, porque só o fato de escutar a própria alma já é um ato de cura. Só o fato de permitir-se sentir já é uma revolução. Só o fato de não fugir da dor já te coloca em um novo nível de presença. E essa presença vai te guiar, vai te mostrar dia após dia que você não precisa mais lutar contra si. Que a cura não é um destino, é um modo de estar. Um modo de viver em que, mesmo com tudo doendo, você ainda escolhe se acolher. Então respira fundo, fecha os olhos e diz a si mesmo com voz serena: eu estou voltando para mim. Se essa mensagem falou com a sua alma, comente aqui embaixo: a cura começou. Sua dor tem nome, tem história e merece ser escutada. Compartilha esse vídeo com alguém que está tentando se curar em silêncio, porque às vezes tudo que uma alma precisa